Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, professor Kleba, parabenizo a Proext, né, e todos os coordenadores que fazem parte dessa equipe. Falar um pouquinho, né, do Mais Ciência na Escola, um projeto que nós aqui do ITA participamos. Tá? Então, esse é o nosso projeto, vou explicar na sequência, né, Ciência Cidadã como aceleradora do letramento científico na educação pública. Tá? Um pouco do processo que eu vou fazer aqui apresentando é esse, né? Então, o que é o programa Mais Ciência na Escola, como ele está organizado, objetivos do projeto em São José dos Campos, né? Quais as atividades que nós estamos desenvolvendo, próximos passos, né? E a gente finaliza aqui com uma possibilidade de participação. Então, também aqui é um chamamento, né? Para que professores, né? Todos possam também chegar, se aproximar e participar do Mais Ciência na Escola. Bom, para quem não conhece, então o Mais Ciência já é um projeto mais antigo, mas ele teve uma nova versão aqui no edital lançado em 2024 e a proposta dele então é ter um recurso, né, para as escolas públicas, tá? Para que essas escolas desenvolvam aí, dentre outras questões, né, a alfabetização científica, tecnológica, né, letramento digital, e é um projeto que teve um orçamento aí na casa dos 100 milhões, né, para atender 1.000 escolas no Brasil todo. Tá? Então, cada escola participante tem aí uma verba, né, de 50 mil para a criação de um laboratório maker na escola e mais ou menos mais 50 mil para bolsas e custeio desse laboratório. Tá? Então, esse foi o projeto que foi lançado e aí foi um edital nacional. Tá? E o projeto que nós construímos aqui no estado de São Paulo foi um projeto com a parceria dessas instituições. Quem puxou esse movimento foi um Instituto Federal, muito pela capilaridade que ele tem no estado de São Paulo. E o projeto, então, foi um projeto que contou, né, com muitas parcerias, as instituições, né, que estão aí, né, a UFSCar, a Unifesp, nós aqui do ITA e a UFABC foram instituições que deram sustentação a esse projeto, tá, que tem esse título, e nós fomos o projeto contemplado do Estado de São Paulo. Tá? Esse projeto, ele foi um projeto bem grande, então no edital o máximo de escolas que poderiam entrar eram 150 e o nosso projeto tinha 150 escolas. Então, o projeto que nós fazemos parte atende a todas as regiões do estado de São Paulo. Temos aqui todas essas regiões. O projeto Mais Ciência, no seu edital, ele visa criar uma rede de escolas, né, em conexão com as ICTs, né, para a promoção dessas atividades extensionistas com esse foco. E o nosso orçamento aqui de São Paulo é um orçamento grande, né, 15 milhões, 150 escolas, e nós estamos aqui. Né? Nós temos aqui no Vale do Paraíba 3 nós que a gente fala, são esses 3 nós que aqui estamos. Eu coordeno o Vale do Paraíba 1, né, o Vale Paraíba 2 e 3 são colegas do Instituto Federal aqui de São José dos Campos e da Unifesp, professor Elton e o professor Arlindo. Tá? Então, vejam, né, quer dizer, é um programa nacional, federal, nós estamos num projeto estadual, mas nós estamos atuando aqui na região do Vale do Paraíba, principalmente em São José dos Campos, então a gente construiu, vamos dizer assim, as nossas parcerias locais e é com esse grupo aqui que a gente está atuando e, na verdade, esse grupo já cresceu, depois eu vou até aprofundar um pouco mais isso. Então, nós temos aí a parceria, né, da Secretaria Estadual de Educação, né, aí na figura da Unidade Regional de Ensino, né, antiga Diretoria de Ensino, mudou de nome agora, recentemente, né, a Secretaria Municipal de Educação e essas instituições que estão conosco. Então, o Instituto Federal, Unifesp, ITA, o Semadem Educação entrou conosco e o PIT. Tá? Mais recentemente entrou o INPE nessa parceria, entrou também a Univap, entrou a Unesp, a gente tem um diálogo para eles entrarem mais formalmente, e a ideia é a proposta é justamente essa, criar uma rede bem grande, né, e diversa de instituições de ensino superior para que juntos nós possamos, né, desenvolver atividades focadas
no Mais Ciência na Escola. Tá? Então, hoje nós estamos nessas 19 escolas, né? A Áurea Cantinho está aqui, viu, Leila? Você falou que vocês estão lá, né? Provavelmente vocês conhecem algumas escolas dessas, já trabalharam com elas. Então, essa distribuição, essas 7 primeiras aqui são estaduais, as outras 12 são municipais. As estaduais a gente atua com foco no ensino médio, tá? Principalmente no primeiro e no segundo ano do ensino médio, e nas municipais no oitavo e nono ano do ensino fundamental. Tá? Então tem a distribuição ali no mapa dessas escolas. Esse organograma aqui ele é bem ilustrativo para mostrar um pouquinho o mecanismo, né, do Mais Ciência. Então, eu estou falando aqui da nossa realidade local. Tá? Então, temos aí essa estrutura, né, federal, Estado de São Paulo, e nós aqui, nesses 3 coordenadores de São José dos Campos, a gente tem um diálogo constante, né, com as ICTs, as universidades, parceiros e empresas. Tá? Temos algumas delas ali, aqui a gente já inseriu, né, o INPE, mas há outros. Né? E é muito interessante que nesse primeiro quadrado ali, a gente tem uma riqueza de diversos professores, né, e pesquisadores, outros profissionais que estão conosco nesse processo. Eu estou na coordenação ali do Vale Paraíba 1, mas aqui também o professor Kleba e a professora Nilda, né, do Lab CTS, Laboratório de Cidadania e Tecnologias Sociais, estão também nesse processo, estão conosco. Vários professores da Unifesp, do Instituto Federal, né, o professor Wilson Cabral, que está aqui, já participou desse movimento. Né, então, a ideia é agregar muitos professores e interessados em participar desse processo. A gente tem ali, posteriormente, esse diálogo constante, né, com a Secretaria de Estado de São Paulo, né, na figura aí da URE, e também com a Secretaria de Educação Municipal, que nos dá sustentação, nos dá suporte, e também um contato constante com as 19 diretorias das escolas, né, coordenação pedagógica, para desenvolver as ações. E esses professores, né, como vocês vão ver, os professores das escolas levam essas atividades, desenvolvem essas atividades com os bolsistas na escola. Então, a proposta aqui é que nós consigamos organizar toda uma estrutura de parcerias para levar, primeiro, a criação desses laboratórios nas escolas e promover formação para esses professores e para esses alunos. Tá? Então vejam aqui, o Laboratório Maker aí é uma figura central, né, de onde difunde, e aí não necessariamente o laboratório físico, a gente tem trabalhado isso, né, o laboratório pode ser uma perspectiva muito mais ampliada, mas nós da coordenação e todos os professores e pesquisadores já estão no movimento de ofertar, né, formação, oficinas, eventos, Olimpíadas, e tantas outras iniciativas extensionistas. Se vocês entrarem, nós já temos um site, né? Se vocês podem acessar, o maisciencia.sjc.br. Ali a gente tem eventos que já aconteceram, formações que já aconteceram, materiais, tudo isso é aberto, pode ser acessado, né? Assim como a Leila bem colocou, né? Esses materiais tornam-se, né, abertos, acessíveis. Então, a gente começou essa jornada há pouco tempo, mas a gente já tem ali algumas ações interessantes. Essa é um pouco a estrutura, né, do projeto. Então, a coordenação geral do Mais Ciência na Escola no Estado de São Paulo, hoje está aí sendo, né, dirigido pelo Diego, professor lá do Instituto Federal de São Paulo. Nós aqui, né, o professor Elton, eu e o professor Arlindo, somos coordenadores de nó aqui de São José dos Campos e temos, como eu falei, diversos pontos focais nas ICTs. Tá? Então, estamos ampliando aqui essas parcerias. A ideia é realmente aumentar cada vez mais, né, ter participação institucional e dos professores. As coordenações das escolas e cada escola, isso é importante, né? Cada escola tem um professor bolsista e tem 10 estudantes bolsistas. Então, nós temos esse número, 19 professores que são bolsistas, que são esse nosso elo, né, com as escolas, e em cada escola 10 estudantes bolsistas. Nós já temos, né, isso é muito feliz, algumas escolas que dobraram ou mais que dobraram o número de bolsistas voluntários. Então, além desses 190, a gente tem aí
muitos participantes de maneira voluntária. Tá? E temos também bolsistas graduandos aqui em São José dos Campos, 6 bolsistas IEX, né? Iniciação à extensão. Então, tem toda uma estrutura aí para que a gente caminhe. O nosso projeto aqui do Estado de São Paulo tem essas trilhas de formação, a gente chama, são áreas de planos de trabalho, então a gente tem focado maior a nossa atuação nessas linhas, né? Então, alfabetização científica para a formação cidadã, esse que é o mote do nosso projeto, né? Ciência cidadã, robótica educacional, pensamento computacional, design e fabricação digital, impressão e design 3D, né? Laboratório Maker, né? No ensino de STEAMs, mapeamento do meio ambiente, prevenção de desastres naturais. Essa composição foi nascendo justamente pelas parcerias que foram se estabelecendo, né? Então, tem aqui muito diálogo, né, com o trabalho do STEM 2D, e são linhas que a gente está tentando agora, iniciando esse processo, desenvolver formações. Mas é interessante que cada nó do Estado de São Paulo, com as suas expertises, né, está focando naquilo que é mais as suas áreas, do que os coordenadores ou os parceiros locais estão caminhando, né? Então, há também a possibilidade, como a gente está estabelecendo, de formações de outras regiões do Estado de São Paulo também serem para as nossas escolas. Então, vai ficar muito rico, porque nós temos diversos nós, ofertando diversas formações, e muitas delas podem ocorrer, por exemplo, à distância, e isso vai gerar muitas possibilidades para esses professores e alunos das escolas. Então, um pouco do que eu falei, né? O foco é o letramento científico, a alfabetização digital e a cultura maker, né? O nosso projeto especificamente traz essa questão da ciência cidadã como um elemento central, né? E aí a gente tem trabalhado bastante com os professores, né? Ciência e tecnologia, para quem, né? Para quê, a que custo. Então a gente sempre traz essa reflexão e visa contextualizar, né, as ações que estão sendo realizadas. Então, tem um foco aí em que as escolas, né, construam os seus projetos, né, de uma maneira contextualizada. E promover e apoiar as ações, as iniciativas que as escolas já desenvolvem. Então, a gente está fazendo um movimento aí de cima para baixo, mas também tentando fazer um movimento de baixo para cima, valorizando, né, os conhecimentos, os saberes locais, né, contextualizados. Então, a gente visa, né, ao longo desses 2 anos, que é o projeto Mais Ciência traz, implementar os laboratórios makers, criar essa rede, né, e tornar isso permanente. Então, a gente tem 2 anos de financiamento do Mais Ciência agora, e aí, ouvindo a Leila, né, quer dizer, a gente já pensa, né, em como continuar, porque essa riqueza, né, de parcerias, toda essa estrutura, eu acho que ela vai ser muito profícua pensando, né, no desenvolvimento da extensão. As outras instituições, né, também estão preocupadas com a questão da extensão acadêmica, então essa estrutura dá suporte, né, para que a extensão seja realizada, né? Então, impactar essa comunidade escolar a partir, né, dos princípios do Mais Ciência, do nosso projeto, né, trazer essa relação dialógica com as escolas de uma maneira transformativa, né, não só de nós para eles, né, mas também deles para nós. Então, essa que é a lógica da extensão, nesse sentido, transformativo para todos, né? Então, tem as potencialidades que a extensão traz para a formação dos nossos alunos, que é muito importante, tá? E, claro, né, inspirar jovens, né, a enxergar a ciência e na engenharia, tecnologia, caminhos concretos para os seus projetos de vida, para a transformação da sua comunidade. Acho que esse é o elemento fundamental. Um pouco da linha do tempo, né? É interessante, porque ouvindo, né, a Leila e a Cristiane falando um pouco desse processo, a gente só está nesse projeto Mais Ciência porque lá em 2019, nós fizemos aqui um encontro de professores extensionistas das ICTs em São José dos Campos, né? Então, o Lab CTS, Laboratório de Cidadania e Tecnologias Sociais, puxou um encontro aqui no ITA, né? Foi lá no Laboratório de Inovação, e vieram vários professores. Nós criamos um grupo, né? Um grupo de professores interessados em extensão acadêmica lá em 2019, e foi desse grupo que eles nos chamaram, né? Que nós fomos convidados.
E aí a gente fez parte da construção desse projeto. Então, interessante essas parcerias, isso já estava estabelecido lá no passado e trouxe essa possibilidade para nós. Então, nós tivemos aí a assinatura da outorga do projeto em dezembro de 2024, teve um evento de lançamento, teve a seleção dos bolsistas no primeiro semestre e a gente começou a visitar as escolas e o início das formações nesse segundo semestre de 2025. Tá? Tem aqui uma foto do evento de lançamento, então tem aqui representantes das diversas instituições que fazem parte, o nosso reitor aqui, o Lorenzi, participou, então várias pessoas aí que participaram, então foi um momento de início desse processo. Uma outra parceria fundamental, e é muito interessante apontar, né, o CIEB, né, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEB, para quem não conhece, faz parte, né, da Secretaria Estadual de Educação e é uma estrutura riquíssima, né, pensando nessa cultura maker. E eles estão conosco, estão nos apoiando em diversas frentes de atuação, então a gente teve ali visita, já teve algumas formações lá para professores, né, e hoje a gente está com um projeto com eles, mas eu falo na sequência. E a gente, no início desse processo, a gente desenvolveu 3 linhas de atuação. Essas são as 3 primeiras, a gente pretende crescer, né, aumentar essas trilhas formativas, mas a gente fala que essas 3 trilhas são as trilhas estruturantes, básicas, a partir das quais a gente vai desenvolver outras ações. Tá? A trilha de iniciação científica júnior é coordenada por mim e pela professora Zuleika Roque, que é professora bolsista do Lab CTS, tá? E nós elencamos aí 3 grandes temáticas para a gente desenvolver esse trabalho nesse semestre, né? Então, a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Planeta Água, Cultura Oceânica, para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Os temas da COP30, né? Nós estamos aí mergulhados nessa discussão tão importante, e temas de interesse contextualizados nas escolas. Então, a gente partiu, né, dessas 3 temáticas, né? Então, resgatando aqui, né, a contextualização dos projetos e começamos a fazer algumas formações. Então, são alguns exemplos das formações que nós fizemos. Aqui a gente fez uma primeira formação ainda, lá em julho, né? Olhe para o Céu, o Observatório Astronômico como objeto de aprendizagem. Então, uma parceria que a gente fez com o IAE e foi muito interessante. Depois disso, vários professores já estão solicitando telescópios e outros equipamentos, né, nessa seara para os seus laboratórios. Nós tivemos aqui a segunda formação, o professor Wilson ministrou, né, uma fala aí com essa temática, né, Olhe para a Água, focados nos recursos hídricos e sustentabilidade. Então, aqui uma foto com os professores das escolas, aqui no Auditório Vaz. Nós tivemos uma outra formação, e aqui vão se estabelecendo as parcerias, e eu acho que essa é a riqueza. Há um projeto muito rico aqui em São José dos Campos, né, da Unifesp, com a professora Luciane Capello, que é o Caravana da Ciência. O Caravana da Ciência tem foco específico em iniciação científica júnior, tá? Ela já desenvolve esse projeto há bastante tempo, e todo ano, né, há 10 anos, eles fazem um encontro do Caravana da Ciência lá na Unifesp, e nós participamos desse encontro, mas houve uma formação, ela então estabeleceu essa parceria conosco e deu uma formação falando sobre boas práticas de iniciação científica júnior, e depois os nossos professores, os nossos alunos do Mais Ciência foram apresentar os projetos que eles estão desenvolvendo lá no Caravana. E uma última formação dessa trilha, tá? Foi uma visita, também foi 2 em 1, né? Foi uma visita ao CEMADEM, e com o pessoal do CEMADEM Educação nos recebendo, né, para falar sobre prevenção de riscos e desastres. E depois a gente fez também uma formação na sequência, lá no PIT, a Solange, toda a equipe nos recebeu. Também foi um momento bem interessante. Tá? Então, cada formação dessa tem gerado materiais, sugestões, né, para que os professores desenvolvam projetos nas suas escolas, junto com seus alunos, com foco em iniciação científica. Mas, como eu falei, a gente tem mais 2 trilhas, né? Uma é a de iniciação científica júnior, a outra é a trilha Maker, tá? Que é essa aqui,
que é o projeto que o CIEB está fazendo parte. Então, a gente está desenvolvendo, está nesse processo, que é vai ser uma competição de barcos a vapor. Né? Então, aqui tem também princípios científicos, princípios tecnológicos sendo colocado em ação. E no final vai ser um grande evento, dia 28, né? Já convido quem quiser, tiver oportunidade, dia 28 desse mês, vai ser um encontro lá no CEF, na prefeitura. Então vai ser um grande evento, que vai ser essa competição, um fechamento desse movimento que está sendo realizado nessa trilha. Tá? Essa é uma primeira ação dessa trilha. E uma outra trilha também aqui, fundamental no nosso polo, né? É a trilha de pensamento computacional. Quem está fazendo aqui a coordenação é o professor Arlindo, lá da Unifesp, e ele já começou a fazer uma construção, né, com os professores locais, mas ele vai ser lançado o ano que vem. Então vai ser um evento, uma formação também aberta para todo o estado de São Paulo. Quem quiser participar pode se aproximar. Então, só para indo já para o final, nós estamos nesse momento credenciando os bolsistas, né, iniciando a compra dos equipamentos, dos insumos para os laboratórios, né, construindo aí, né, pensando nessas novas formações e eventos, novas parcerias, colaborações. E a questão é essa, como você pode colaborar, né? Então, como eu falei, aqui é uma oportunidade de um chamamento, né, para os professores, né, para os interessados pós-graduandos, né, do ITA, quiserem se aproximar do Mais Ciência, nós temos vamos ter a oportunidade de desenvolver formações, oficinas, atividades. E nós, né, da coordenação do Mais Ciência, nosso papel é facilitar esse contato, né, e facilitar, ter toda essa estrutura para que colegas, né, docentes, pesquisadores, possam, né, se interessando, possam também contribuir e desenvolver extensão acadêmica. Tá? Nós tivemos aí alguns desafios, houve bastante atraso na liberação dos recursos, né, mas nós estamos enfrentando isso. Agora o projeto acho que vai caminhar bem, então a gente vai ter, a partir do ano que vem, as bolsas, né, todos os professores, alunos com bolsas, e esperamos que os equipamentos chegando, né, e a montagem dos laboratórios nas escolas. Tá? Então, novamente, convido vocês a visitarem o site, tá, do Mais Ciência na Escola. Foi construído pelos bolsistas aqui do Mais Ciência de São José dos Campos, e pelo professor Arlindo, que é da área. Então tem um pouquinho da cara aí do projeto, várias carinhas aí que são os professores, os coordenadores, toda a equipe. E é isso, pessoal. Um pouquinho do Mais Ciência, espero que tenham compreendido um pouco, e fica esse chamamento, essa possibilidade né, do ITA contribuir, e estiverem interessados, a gente pode estreitar aí laços e fortalecer todas essas redes. Né? Obrigado.